Comecei agora. Olá, estamos no ar! Olá, pessoal, boa tarde! Estamos aqui mais uma quinta-feira, graças a Deus, né? Estamos hoje com uma entrevistada que, olha, vou falar que eu já tô vendo aqui, ó, muita gente entrando já. Regininha Santos, Elizabeth, Valdec, seja bem-vinda. Elizabeth, a Regina Santos também, Elizabeth, a Denise Mendes, manda aqui, olha, que estava ansiosa por assistir, né? Essa profissional que admira demais. Queria muito colocar o Luiz Henrique, que deve ser o filhão dela. Um beijo pro Luiz Henrique, para sua família, nas terapias com você, na Humanizar. E depois você fala um pouquinho, orando a Deus para que Ele prepare condições financeiras para que ela possa colocar o filho dela. Gente, daqui a pouco eu vou falar para vocês quem está conosco aqui. Bom, meu nome é Márcia Bueno, estou muito feliz por estar aqui falando para vocês pela TV Barueri.live, uma TV que iniciou aí o ano passado com a Covid, né, de uma forma que as pessoas precisavam se comunicar. E surgiu essa ideia e foi uma ideia que Deus abençoou demais, porque temos vários programas aqui na TV Barueri.live. Você já pode ir compartilhando, se inscreve, ativa as notificações, tá? Vão compartilhando que o programa já está começando. Quero agradecer aqui o Randall e toda a equipe, o Wesley, que coloca a gente aqui no ar para falar com vocês. Nós estamos aqui num ambiente que está higienizado, tá? Nós estávamos com máscara, estamos a mais de 1 metro de distância, né? Precisamos sempre pensar nisso, para que a gente possa se proteger. Máscara, álcool em gel e distanciamento, por enquanto é a melhor forma. Dando Vivas, né, que chegou aí na nossa cidade de Barueri, um lote das vacinas que já estão sendo dadas aos profissionais da saúde do nosso município, muito importante, afinal de contas são eles que estão há mais de 1 ano aí na linha de frente lidando, né, com esse vírus, com essa doença que está deixando o mundo inteiro aí de cabelo em pé, né, eu diria. E nós, mães de criança com algum tipo de deficiência, mães de pessoas com deficiência, temos ainda mais preocupação por conta de comorbidades, tudo, né, e alguns casos que tem aí problemas sérios respiratórios. Então, gente, vamos pedir a Deus em primeiro lugar, né, para dar sabedoria para os cientistas, para os médicos, para o mundo se unir, para que a gente possa aí vencer essa Covid, né? Então vamos lá. O nome da minha convidada de hoje, maravilhosa, que eu fiquei esperando um bom tempo para ela ter essa disponibilidade. Vou falar primeiro os cursos, né? Superior completo em musicoterapia. Vocês não sabiam disso, né? Eu acho que tem muita gente que não sabe que a minha convidada é formada em musicoterapia. E acho que se der tempo a gente vai falar um pouquinho. Pós-graduada em neuropsicologia pela Faculdade Federal do Paraná. Pós-graduada em saúde mental da infância e adolescência pela Faculdade Federal de São Paulo, Unifesp. Pós-graduação em atendimento educacional especializado pela Faculdade Federal do Ceará, UFC. Pós-graduada em intervenção ABA para autismo e deficiências pelo CBI of Miami, né? Ah, fé poderosa, pensa o quê, filho? Eu falo que toda quinta-feira aqui, gente, pode avisar sua família e seus amigos. Quintas, 16 horas, tem convidados muito bons. Nós aqui aprendemos uns com os outros, tá? Pós-graduada mestranda, está fazendo ainda, né? A mestrado em psiquiatria e psicologia médica. Nossa convidada de hoje é Leandra de Souza Pereira Ferreira, que eu tenho muita admiração. Conheci ela aqui na nossa cidade de Barueri, né? Aí nos atendimentos, né, dos autistas. E assim, é uma pessoa que eu recomendo, uma pessoa que tem vontade de trabalhar, que gosta de estudar, deu pra ver, né, pela quantidade aqui, né, de preparo, e não tem preguiça, vai mesmo à luta e
gosta daqueles casos difíceis, casos severos. É uma pessoa que é um exemplo para mim. Seja bem-vinda, Leandra, ao Momento GMFE. Obrigada, Márcia. Obrigada. Quer falar um pouquinho, mandar um beijo para os teus internautas aqui? Beijão aí para todo mundo que está assistindo, né? Pais, pacientes, amigos, colegas, familiares. Beijão aí para... Olha aí, ó, tá lá o Joseph Renato também. Renato, eu chamo ele de Renato. Renato, eu falo Joseph, né? Joseph Renato, que é um parceirão nosso aí, sim, também é um pai muito aplicado, presente, já esteve aqui conosco em entrevista. A minha amiga Nádia Tamarindo, beijão, Naná. Bastante gente entrando aí, Lúcia Helena, um abraço, obrigado pela sua audiência, né? E eu fiquei muito feliz em poder tê-la aqui, viu, Leandra? Tem pais que têm muitas dúvidas, principalmente nessa época que nós estamos passando da Covid, né? Não é fácil a gente mantê-los 24 horas com atividades, né? E também a questão escolar, né? Que a gente tem que aí se desdobrar, aprender. Por isso que eu falo, entre na internet, no Google, no YouTube, tem bastante coisa que a gente pode aplicar, porque afinal de contas, gente, nós temos que se readaptar, né? Até tá todo mundo imunizado, a gente vai ter que aprender mesmo e as mães aprendem, né? E fazem, viu? Eu posso dizer que nessa pandemia, quando a gente começou os atendimentos online, né? Que foi muito novo para todo mundo. E muitas mães tinham dúvida, eu não vou conseguir em casa. E assim, eu criei um drive particular da qual eu consigo provar que elas fazem direitinho, a gente consegue progresso com essas crianças. Às vezes você tá tão ali com a sua criança todos os dias que você acaba não vendo, né? Aí tem que vir o outro de fora e falar, olha, você fez aquilo que a gente tava fazendo na clínica, você reproduziu aqui na sua casa. Então elas conseguem, elas precisam de apoio, elas precisam que a gente comece a auxiliar mais para que saia da clínica um pouquinho e vá um pouquinho mais para casa, um pouquinho mais para a escola, entendeu? Isso que você falou é importante, inclusive a gente falou até mesmo em outros programas, exatamente isso, né? Eu defendo aquela questão do treinamento parental, né? E eu sempre bato nessa tecla porque, independente da Covid tá aí, antes a gente já precisava entrar com um treinamento parental, porque a gente não sabe o dia de amanhã e você vê que a Covid veio provar que dentro de casa os pais precisam se preparar, né? Então, isso quando a gente fala, gente, é importante dizer que quando eu falo aqui, a gente sempre acha que tá falando, não, é só para autista. Não, são para todos. Né? Os pais que têm criança com paralisia cerebral, que precisa fazer os movimentos, né? Não pode parar, e a mãe precisa entender como é que funciona, onde deve pegar, tudo isso é importante. E esse programa tem um pouquinho disso, ensinar um pouco pra gente, né? O dia a dia em casa, né? O dia a dia em casa. E a mãe aprende mesmo, as mulheres dão conta, e os homens também, porque tem pais aí que a gente admira aí, né? E não podemos esquecer das avós. Eu tenho avós que foram firmes aí nesse tempo de Covid, de online. Elas estavam presentes, elas sabem que eu pego um pouquinho no pé, mas estavam ali, ó. Olha, tem tanta coisa bonita o pessoal falando aqui, olha. Luciana Letícia, minha prima, que orgulho de você. Obrigada, Lúcia. Precisa ter orgulho mesmo, viu? Daniele Mendes foi a primeira profissional a dar diagnóstico do meu filho após uma avaliação na maternal. Isso mesmo. Me tirou muitas dúvidas, esclareceu sobre o autismo do meu filho em nossa primeira conversa na Secretaria de Educação, quando você estava eu lembro lá. dele, fofucho. Olha lá o Joseph também. Boa tarde, Márcia, Leandra Ferreira, profissional excelente profissional, que tem me acompanhado na investigação e diagnóstico do TEA. Gente, tem bastante coisa aqui, eu vou tentar fazer com ela a entrevista e falar um pouco com vocês, interagir, que eu acho isso importante, vocês vão compartilhando aí para quem vocês acham que é importante estar assistindo. E já entrando nesse assunto, Lê, a gente tem internautas também que não têm filhos atípicos, que não têm nenhum tipo de deficiência, e toda vez que a gente fala o TEA, o transtorno do espectro autista, dá uma explicação pra gente básica do que seria o transtorno do espectro do autismo.
Tá. Quando a gente fala de transtorno, a gente está falando, vamos imaginar um guarda-chuva, né? Então, eu tenho um guarda-chuva e nesse guarda-chuva eu vou ter um espectro. O que é um espectro? Eu vou ter uma variância de que comorbidade, de qual patologia? Do autismo, né? E quando a gente vai avaliar essas crianças, tem 2 pontos-chave que eu preciso prestar muita atenção. É um comportamento de interação social, então a qualidade dessa interação social e a qualidade dessa comunicação. E dentro desse espectro, ela vai ter a variância, que é o que a gente chama de nível 1, nível 2 e nível 3. Que mudou, né? Isso. E no CID de 2022, a gente vai ter outra mudança para a gente melhor qualificar essas crianças, até para manejo, para poder explicar para o pai, para o professor, para o diretor, para onde que ela for, fica mais claro para eles. Porque agora é isso que você falou, todo mundo fala autismo, autismo. Falou autismo, já pensou na criança se balanceando e lá. Ou aquele extremamente inteligente, né? Que decora tudo. E que tem as suas dificuldades também, né? Todos têm as suas dificuldades. Mas o que acontece? A gente tem um espectro, uma variância grande. Então, eu tenho gemelares que são completamente diferentes. Os rostinhos são iguais, mas são completamente diferentes. Por quê? Eles estão nesse espectro. E a gente não pode esquecer que muitas vezes os pais me perguntam, mas por que é diferente? Eu tenho família que eu atendo 4 crianças, e as 4 têm autismo. E são 4 do mesmo pai, da mesma mãe, diferentes. Sim. Por que isso acontece? Porque o autismo é uma questão genética multifatorial. Quando eu falo isso, eu não tenho como codificar o gene. Então, são uma variância. E essa variância vai depender do meio ambiente também. Sim, então, é uma patologia que eu vou depender do multifatorial da genética e do ambiente que essa criança está inserida ou que ela foi... como que se fala? Produzidos, vamos dizer aí, entendeu? Então, tudo isso vai me dar essa variância. Então, eu não vou encontrar 2 autistas iguais. Nunca, né? Você nem no mundo, né? Porque os cientistas ficam doidos, né? Mas eu escuto muito. Então, vem muito pra mim. Eles são igual. Minha vizinha fez, eu também vou fazer que vai dar igual. Às vezes não dá, entendeu? Porque as crianças o meio que elas vivem são diferentes. Então do TEA você falou primeiro, a gente começa a falar, se empolga, né? Você falou primeiro da qualidade desse social, como é que ele interage? A interação social. Então, uma criança, a gente já começa a observar ela aos 6 meses. 6 meses. Então, a criança com 6 meses, a mãe chega, ela já vai olhar, ela vai dar aquele sorriso social, ela vai ficar contente, você vai ver essa expressão no rostinho dela. E quando ela já tá dentro do espectro, outra coisa, ninguém fica autista, né? Eles já nascem autista. Então, muitas vezes eu ouço lá, Leandro, ele ficou autista. Não, eles nascem autista. Então, o que acontece? 6 meses você vê uma criança, às vezes, que ela não tem reação. Ela tá lá no berço, você chegou, você saiu. Ou se não, eu também tenho aquelas que choram. E mãe conhece o choro. É um choro que a mãe não sabe me qualificar. Ela fala, irrita, o choro irrita. Do nada, do nada. E não para. É um choro que não para. Não é um choro de fome, de que tá sujo, que tá querendo algo. É um choro irritante. Aí a gente começa a pontuar. E a partir daí você tem que se basear, observar o desenvolvimento infantil típico e vai pareando. Se alguma coisa começa a ter uma variância de 3% para cima ou 3% abaixo do que a gente considera desenvolvimento infantil normal, típico, é preciso procurar um especialista, sim. Tá. Então a gente tem, primeiro no TEA, o social, que é uma coisa... interação social. Que é aquela interação de que a mãe tá falando, ele tá respondendo com coerência, né? Sim, tá trocando. Ele tem que trocar, atenção compartilhada. Precisa eu brincar com você e você me devolver. Muitas vezes eu pergunto para as mães, tá na fila do mercado, alguém brincou, ele reagiu? Como que ele reagiu? Fala pra mim. Aí a mãe fala, ele chora, ele se enfia dentro do meu pescoço, ele não tem reação. Porque a criança ela vai sorrir e olhar para a mãe e compartilhar. E não dá para confundir com timidez, né? Não. Porque tem criança que brinca, a criança se esconde embaixo da perna da mãe. Mas aí é o que eu falo, é a qualidade desse comportamento. É aí que está a diferença dos profissionais. Então, quando você vê a atenção compartilhada e a timidez, o que acontece? Você tem que saber a qualidade desses 2 comportamentos, porque senão você vai dar o diagnóstico de que não tem atenção compartilhada para uma criança
criança que tem timidez. E que só é timidez. Ou é pouca, interage pouco, ou tem muito adulto dentro da casa. Então, tudo isso faz parte da avaliação. E outra coisa importante que a gente tem bastante é a comunicação, né? Comunicação, acho que é um dos mais importantes. É a comunicação. Então, muitas vezes a mãe fica mais alarmada, chegando, eu vim porque meu filho não fala. Ou meu filho não tá falando nada, tá com 2, 3 anos, não aponta. A criança, ela precisa apontar, ela precisa triangular esse olhar. Ela precisa ter a curiosidade de buscar os objetos, que é aquela fase de tirar as coisas do lugar. Sim. E a mãe fala não, e ela... E ela tem uma reação, ela tá brincando com uma coisa muito interessante, ou fazendo a famosa bagunça, esconder da mãe, ou ir mostrar pra mãe, né? E aí a criança não começa a fazer isso, então aí você já tem um alarme. E a comunicação é o primeiro a chegar, porque às vezes chega no pediatra, né, que é a nossa linha de frente. Chega no pediatra, não, é menino, espera 3, 4 anos. Não espera. A comunicação, quando a gente fala em comunicação, é o falar mesmo. A criança com 6 meses balbucia, um ano ela tá falando mamá. Com 1 ano e meio ela tá falando em média umas 20 palavras a mais. Como é que é isso? A gente tem a linguagem e a comunicação. Primeiro a gente tem o ato de se comunicar. Vou apontar, você vai falar, o que é isso aqui, Leandro? Eu tenho que apontar. A mãe vai falar água. Isso, e eu vou falar, aí eu vou ensinar, você quer água, então aponta pra mamãe. Se ele não estiver apontando, a gente ensina, aponta pra mamãe, né? Aí a criança já no rastreio de TEA, a água vai estar lá, ele vai estar com o lábio seco. Às vezes ele nem olha para a água, ou ele vai fazer o que? O famoso, pego na sua mão e levo como ferramenta. Entendeu? Então isso é o ato comunicativo. Se ele não tem, o que acontece? Provavelmente a linguagem também vai ficar prejudicada. Porque aí ele não vai falar nem a água para falar a palavra completa, e aí ele não vai desenvolver essa linguagem, entendeu? Então tudo começa na comunicação. Eu preciso ter o ato comunicativo. Então as mães têm que prestar atenção no social, na troca, e isso é importante, né? Na minha época a gente não entrava no maternalzinho, não tinha isso, né? Então a criança entrava, eu entrava com 7 anos no primeiro ano. Gente, tô revelando minha idade aqui, não tenho problema nenhum com a idade, viu, gente? Eu não tenho esse problema, não. Eu falo mesmo, eu fui pra escola com 7 anos de idade. E para ser alfabetizada, né? Hoje a gente já tem essa coisa de no maternalzinho com 2 anos. E essa primeira infância já dá para perceber bastante coisa. Sim, né? É muito importante. Eu sempre falo para as mães quando elas chegam pequenininho, ou quando eu vou nas maternais, quando já tá na maternal, eu já dou parabéns. Ó, você tá aqui na maternal, a gente vai passar as nossas dificuldades, porque tem dificuldade. Eu não vou falar para a mãe que não tem, porque tem. Mas assim, é importante porque ele vai estar com os pares, ele vai ter, na maternal ele vai ter o quê? Regrinhas do dia a dia, da vida diária, da vida prática. Lá as ADIs vão ajudá-lo. É água, isso aqui chama água, isso aqui chama boneca, é hora de comida. E o que eu percebo bem na importância dessas crianças estarem nos maternais é que às vezes antes do próprio pediatra achar que tem alguma coisa fora do padrão, lá na escola, no maternal, já apontaram para alguma coisa, né? Então, assim, é muito difícil para uma mãe também, a gente precisa exercitar essa coisa de se colocar no lugar do outro, né? Para uma mãe receber alguma coisa dessa escola e até a própria escola falar sobre o filho dela, o comportamento, né? Então tem que ser muito devagar, indicar algum profissional e mostrando por quê, né? Porque mãe de primeira viagem que nem meu primeiro filho, a gente não tem para comparar o segundo como foi. Então às vezes você passa coisas despercebidas. Vai, né? Na na escola mesmo. E assim, a professora, eu sempre falo que os professores, né, eu sou suspeita de falar, porque eu gosto muito deles, mas o que acontece? Os professores de maternal, pré-escola, Fundamental 1,
eles têm 30 ou 30 e poucos, né? Eles começam a ter um olhar clínico, então eles estão com as crianças típicas. Quando eu tenho uma criança que tem esse desnível no desenvolvimento infantil, percebe rápido. Ele começa a alertar, então ele vai alertar a mãe, ele vai alertar o coordenador dele. Eu recebo telefonema, a gente conversa muito, aí a gente troca. Quando é mãe, que ainda é o primeiro filho, que nem a mãe de primeira viagem, eu peço para vir conversar comigo, para mim fazer um rastreio. A gente vai preparando essa mãe, entendeu? Importante. E quanto mais novo essa criança chega pra gente, melhor o prognóstico dela lá na frente. Certeza. É muito melhor. Então, quando a gente fala em TEA, a gente precisa prestar atenção na sociabilização, na comunicação, na interação social. Não, a gente vai por esses 2 pontos, sim, tá? Esses 2 pontos, eles são do DSM-5, eles são a chave pra gente fechar os diagnósticos, avaliar. E a gente tem as escalas que a gente vai usar. E dentro dessas escalas, a gente vai esmiuçando isso daqui, porque atrás disso aqui tem várias outras coisas. E a estereotipia? Também pode ser um alerta? Pode sim, mas assim, a estereotipia, ela também, não com esse nome, tá? Mas tem alguns comportamentos que parecem estereotipia e estão nas crianças típicas. Então precisa ver bem a qualidade disso, então, entendeu? Porque isso que é bacana da Leandra, que ela tem essa experiência, né? Ela vive isso 24 horas, ela respira isso. Né? Fala pra mim qual é a estereotipia que tecnicamente ela tá numa criança típica que não tem nenhum tipo de deficiência, mas que aparece muito com frequência no autismo. Vamos pensar que eu já vi. Criança lá tá assistindo televisão, o desenho que ela adora de manhã cedo lá. Aí passou a Peppa, adora, todas as crianças gostam, lá de casa também gosta de Peppa. O que acontece? A criança tá tão feliz que a Peppa fez alguma coisa muito legal, ela começa Se você olhar de fora, eu tô lá do outro lado da janela, eu posso falar, nossa, a criança tá tendo estereotipia, flapping com as mãos. Mas eu preciso ver o ambiente, o que tá acontecendo, o que ela tá vendo, se ela tá assim feliz. O autista, ele vai continuar. Sim, independente da situação e do local. Entendeu? Aí eu tenho as estereotipias que elas são funcionais no autista, que eu posso deixar porque não tá atrapalhando nada nele, porque assim, eu posso mudar uma estereotipia nele, fazer ele não ter mais estereotipia e mudar para outro lugar. Sim. Entendeu? Ele ganha uma coisa e perde outra, né? Isso, então eu preciso ver até onde é funcional e não funcional. Se não estiver atrapalhando a vida dele, no que a gente está pedindo, o que a sociedade está pedindo dele, a gente deixa, a gente avisa a mãe e deixa. E tem estereotipias que eu preciso trabalhar para que diminua, porque está atrapalhando ele. Se é uma estereotipia de bater cabeça, como eu já tive, sim. Eu não sei se a mãe do Jefferson tá assistindo, mas eu acho que a Maria tá. A gente terminou, porque o Jefferson tinha outra cabeça, eu diria, aqui na frente, porque quer tanto bater. Gente, entendeu? Olha, tem muita gente, obrigada aí pela audiência, olha. Obrigada. Tem muita gente, Rosinha Santos, linda, doutora Leandra, sou mãe do Davi Luca. Beijão pra ele, fofão. Sueli Rocha, Marli Monteiro Brito, Ana Paula Borges, a Eneida Gama, que tá sempre nos prestigiando da PAI. João Paulo, doutora Leandra, exemplo de doutora, ele merece profissionais assim de alto nível de estudo e experiência. Concordo com você, João Paulo. Elizabeth Valdec, o meu é gemelar e só o menino é autista, a menina não. Uhum. É o que eu falo, a ciência pro autismo assim, uma incógnita, né? Não dá pra gente comparar, não tem um igual no mundo, nem os gêmeos, né? A minha irmã que tá aí me assistindo, beijo, Maria Tereza. Nossa, tem bastante gente, Alessandra Regina, Jefferson Adriano, Luciana Letícia, doutora Leandro, ótima profissional, chama ela mais vezes. Com certeza, com certeza. É tanta coisa que a gente tem que falar. Então, gente, esse alerta da lei eu acho importante colocar, né? Tem estereotipia, realmente, o meu também, o Enzo, ele ficava muito assim. E na hora de escrever, que ele tinha que pintar, por exemplo, um desenho, ao invés de pintar, ele
pegava o lápis, então aquilo estava atrapalhando. Então a gente tem que realmente mudar essa frequência para que ele possa realizar. E a gente precisa avaliar, né? Então, neurologicamente falando, tem vários componentes no cérebro. A gente também faz estereotipia, nós adultos, né? Então, estamos numa reunião, o assunto começa a ficar muito cansativo. É verdade. Né? E nem por isso eu sou autista. Mas aí o que a criança autista faz? Ela acaba entrando em movimento que ela não consegue sair. Sim. Porque ela precisa entra no loop, né? Ela entra, entendeu? Então eu preciso ensiná-la a sair disso. Se ela conseguir não atrapalhar a vida funcional, nem acadêmica, nem social dela, ela continua. Se eu vejo que isso vai colocar em risco a vida dela, eu preciso trabalhar com essa estereotipia. Certo, até para o próprio aprendizado. Sim, até para o próprio aprendizado. Lê, a gente estava comentando fora do ar, gente, sobre os marcos de desenvolvimento. Sim. E a Leandra me mostrou, você poderia falar um pouquinho, Lê, que isso daí é gratuito, né? Tá aí na internet, quem quiser baixar. Tenho as diretrizes de atenção, tá? Depois eu vou deixar com a Márcia pode compartilhar. É do Ministério da Saúde, então ele vai dar a reabilitação da pessoa com um transtorno do espectro autista. Quer mostrar, Lê? Levanta um pouquinho pra câmera. Sim, dá. Isso aí, ó, tá vendo lá, ó. Esse aqui vocês conseguem abaixar pela internet, né? Então você consegue. Eu vou deixar certinho aqui, deixa eu abrir para vocês verem como que funciona. É bem interessante. Então ele vai dar todos os indicadores do desenvolvimento típico e aqui os sinais de alerta para a TEA. Então isso aqui tá muito simples, a mãe pode vir aqui, ela pode ler, o profissional da escola também pode ler, o profissional da saúde também, que às vezes está em outra vertente, às vezes recebe uma criança, ele está vendo uma variância, pode se qualificar. E a gente tem um protocolo também, o protocolo é esse que a gente segue de 2013, então ele surge junto com o DSM-5. O que é esse DSM-5? É o que eu vou nortear para a gente fechar o diagnóstico junto com o médico ou neurologista ou psiquiatra, né? Isso aqui também é de importância para a mãe, a família, dar uma lidinha, aí pode abaixar na internet, não tem problema nenhum. Ai, gente, isso aí é importante porque é aquilo que a gente sempre comenta, quase todas as pessoas que nós entrevistamos, que sentam aqui, falam exatamente isso, como é importante a questão da pediatria, né? Sim. Do pediatra observar, e até eu sempre falo que agora eles têm, né? Parece que desde 2015 eles têm que preencher, né, um formulário. Sim, tem o MChat, né? Então você viu uma criança lá, por que a gente fala do pediatra? Então a gente ganha neném, eu sou mãe também, você ganha neném, você vai lá, depois de um mês vai começar a passar no pediatra. E ele sabe o marco do desenvolvimento. Se ele vê que alguma coisa tá fugindo muito daquilo, não esperar, vamos esperar o próximo mês para ver como que tá. Não, começa já a aplicação desse MChat, são perguntas sim ou não. Se deu muito, tem os critérios críticos, é muito fácil dele preencher, ele pode encaminhar para os especialistas, porque aí a gente vai fazer um rastreamento mais profundo dessa criança. E podemos trabalhar também na prevenção. Às vezes não é TEA, às vezes não tem outra patologia, precisa de um estímulo, né? Um estímulo muito grande. Aí a gente já orienta essa mãe também. Principalmente a questão da fono, né? Sim. Né? E com esse mundo virtual que a gente anda, as crianças estão tendo bastante problema com a fono, né? Com essa parte de comunicação, de linguagem, conversar. Pouco se conversa em casa ultimamente. O mundo todo mundo tá vendo a gente na telinha, é importante, né? Eu acho que a internet veio para mudar. Mas o conversar em casa é muito importante. Mas a troca com pessoas, né? Pessoas que existem, né? Assim, é muito importante. E assim, outra coisa importante também meu filho é TEA, não verbal, né? Aí ninguém conversa com ele. Perde a oportunidade de desenvolver, né? Tem dia que eu passo o dia inteiro conversando comigo mesmo, eu falo, porque todos que eu atendi naquele dia não são verbais.
E eu converso porque durante o atendimento, durante longos meses, eu começo a observar que ele me dá reações de que está entendendo aquilo, ou balbuciar. Então eu tenho pais que falam, mas soltou, parece um som assim. Que ótimo! Porque de tanto eu falar, a gente conversar, entendeu? O tempo todo eu penso assim, ele tá me respondendo, então eu faço a pergunta pra ele, oi Joãozinho, tudo bem? Tudo bem, eu sei que você tá bem, você tá sorrindo pra mim, que legal que você veio hoje. Mas tem uma gente que olha e fala, mas ele não tá falando. Ele só não está falando, ele tá ouvindo. Está entendendo e interpretando. A questão fonoarticulatória dele tá ok, entendeu? Olha, a Selma Macedo tá aqui também, mandando beijo. Daniela Oliveira, Jefferson, Elaine também, Elaine Brenda. Aqui. Gente, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Vão mandando pergunta aí também, vão compartilhando com as pessoas, né? Lê, a gente já falou um pouco aí sobre essas definições do TEA, você já mostrou bastante material importante que está disponível aí na internet para todo mundo, né? Sim. E eu acho isso maravilhoso, porque a internet, o YouTube ajuda bastante. Nossa, eu acho maravilhoso, né? Porque se a gente souber usar, a gente aprende muita coisa, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre ABA, intervenção, né? A ciência e a intervenção ABA, porque todo mundo hoje pregoniza o ABA. Hoje não, já há uns mais de 10, 15 anos a gente já falava em ABA. Fala um pouquinho, porque muitas mães gostariam também de poder trazer esse ABA para dentro da sua casa, fazer esse ABA com seu filho, mas sabemos que o ABA, ele tem, não é que ele é caro, mas os profissionais para se prepararem para exercer o ABA e aplicar o ABA, ele é custoso, né? Explica pra gente o que é e como que essa mãe que não tem esse atendimento, até mesmo por conta da Covid, que está agora, ela pode ajudar seu filho. Tá. A primeira coisa é que o ABA ele vai analisar o funcionamento do comportamento. Via de regra é isso daí, tá? Eu tenho que avaliar por que aquele comportamento ele se repete, mesmo o comportamento bom ou o comportamento ruim, né? E aí, eu não trouxe o papel aqui, mas eu sempre ensino para as mães. Eu adoro papel, adoro rabiscar. Eu vou fazer um quadradinho aqui que vai ajudar elas rapidinho lá na casa delas. Então, eu tenho consequência, eu tenho ação, eu tenho a resposta. Gente, pega papel e caneta aí, olha, vamos lá, hein? Hoje nós vamos ter uma aula aqui. Então, é assim, é uma tríade, tá? Que é ação, resposta e consequência. Depois a gente vai passar pra vocês direitinho, só pra poder ir. Um pouquinho mais pra... Deixa eu ver se dá pra ver. Não, tá. Deixa, eu tenho lá, eu mando esse material. Eu não esqueço, eu passo pra Márcia assim... Isso. Que terminar, ela passa. Então, eu vou dar um exemplo assim. Eu mando a Maria tomar banho. Márcia, vai tomar banho. Aí, o que a Márcia faz? A Márcia começa a chorar, se espernear no chão. O que ela ganha? Então tá bom, você não quer tomar banho agora? Então continua a brincar. Aí eu vou lá, lavo a minha louça. Se você voltar e falar, Márcia, vai tomar banho, o que vai acontecer? O cérebro dela vai aprender. Se eu me espernear, cair no chão, minha mãe não vai precisar tomar banho. É verdade, eles aprendem fácil. E você tá fazendo o quê? Você tá reforçando esse comportamento, porque você deu uma ordem, vamos tomar banho. O que ele fez? Chorou, esperneou no chão. O que você fez com esse comportamento? Você reforçou, tá bom, deixa isso, faz o que quer. Não, aí eu vou sempre fazer isso. Mãe, tá bom, esse comportamento aparece, vai marcar pra mim, ou ela vai me contando, eu vou marcando. Então, eu preciso corrigir esse comportamento, tá bom. Márcia, você vai tomar banho. Aí você chora, se esperneia, eu vou sentar do seu lado. Muitas vezes, quem trabalhou comigo já viu fazendo isso. Eu sento do lado. Aí a criança olha pra mim assim, tipo, você não vai falar... tá bom, volta pro seu... Não, eu vou esperar. A única coisa que eu vou perguntar é assim, você já terminou? Você já terminou de chorar? Aí, se não terminou, ela vai ficar uns 20 minutos, 30 minutos, tá, mamãe? Coração da mãe já isso não acontece de um dia pro outro, não é rápido. O coração e a paciência da mãe já foi lá.
Pronto. E o choro, o que que acontece? Eu escuto o choro todos os dias. Às vezes ele irrita, mas se eu fizer, vamos supor, 20 minutos, a criança ela vai olhar pra mim, ela vai cansar de chorar vai cansar. Também. E ela, opa, a Leandra tá esperando. Aí a hora que ela dá uma respirada, que ela olhou pra mim, eu faço contato visual e falo, vamos pro banho. Aí você pego na mãozinha, tá? Outra coisa, me empresta sua mão, Márcia. Não pegue aqui nas crianças, tá? Não pegue, ó. Assim, tá? Eu vejo mãe carregando os filhos assim, vai pra cá. Pega aqui, ó, assim, ó. É que a gente tá ao contrário, tá? Mas assim... Não pega no pulso, dá a mão mesmo. Isso, dá a mão. Pegou no pulso, você já vai mandar a reação para esse cérebro que alguma coisa boa não tá. Ele vai tentar se desvencilhar. E você pegando na mão, não. Na escola eu falo muito, ó, pega aqui na minha mão, tá vendo? Pegando na mão eu tenho manejo pra tudo quanto é lugar. E é bonito, é gostoso. O namorado segura aqui, eu gosto, entendeu? E vamos pro banho. Chegou no banho, você viu que eu não repeti, tá vendo? Eu falei pra você que eu ia ficar te esperando, eu não fiz nada disso. Ele parou de chorar, vamos pro banho, que era a ordem inicial. E ele vai aprender. No outro dia ele vai chorar, você senta de novo. O que a gente vê na análise do comportamento? Que quando é no outro dia, ele tenta chorar. Sim. Mas o cérebro já processa pra ele. Se você chorar, você vai ficar chorando, que ela vai te mandar pro banho de novo. Entendeu? Então, o que o comportamento ele pode dar pra gente? Ele dá alívio ou prazer, tá? Então, quando eu mando essa criança tomar banho e ela não vai tomar banho, ela começa a chorar, eu avalio o ambiente. Será que ela tava com um brinquedo legal? Será que a brincadeira que antecedeu isso estava muito legal e eu não preveni ela antes? Não era a hora dele largar o brinquedo para ir tomar o banho. Então não é melhor eu falar assim, ó, daqui 5 minutos você vai tomar banho? Às vezes a criança não sabe hora, mas ela já escutou a palavra que daqui a pouco alguma coisa vai acontecer. Eu vou preparando. Depois eu vou chegar perto dessa criança, olha, já tá 1 minutinho para tomar banho. Então eu vou te ajudar a catar os brinquedos. E vou proporcionando para ele que aquilo tá terminando para passar para uma outra tarefa. O que a gente mães fazemos, né? Tá na hora de tomar banho. Vamos lá tomar banho. Não pressa, a janta tá atrasada, ainda preciso fazer janta. E a criança típica também faz isso. Ela chora, mas ela consegue se regular muito fácil do que a criança atípica. Porque a criança atípica, você falou uma vez, 2, 3, na quarta ela já aprendeu e ela entendeu que a minha mãe é assim e eu tenho que obedecer. Pronto. A criança que é atípica, ou a pessoa com deficiência, no caso que nós estamos tratando do autismo aqui, falando do autismo, é mais difícil para eles entenderem isso mesmo. E tem uma coisa que eu sempre falo aqui, gente, e na questão do ABA, que no caso do meu filho Enzo, quem conhece, quem está assistindo sabe disso, o Enzo se mordia muito. Então ele se descontrolava e ele não falava, e a primeira coisa que ele fazia era de ficar marca, né? Tem até o dentinho dele aqui, que eu falo que é uma tatuagem, né? E um dia o psiquiatra chegou para mim e falou, você tá contendo, né? Porque você tá segurando ele para ele não se morder? Lógico, isso é uma questão até humana, né? Nós não queremos ver nossos filhos se machucando, batendo cabeça ou se mordendo. Só que tem o seguinte, Márcia, aí caiu minha ficha. Ele falou assim, o seguinte, Márcia, o Enzo tá com 6, 7 anos. Quando ele tiver com 15, 16, como é que você vai segurar essa criança? Ele vai ser um homem, e realmente, hoje ele está com 16 anos, ele é maior do que eu, e se ele continuasse se mordendo, eu não teria força, porque ele, sei lá, ele me jogaria longe, né? Então, exatamente isso. Dói demais, quem é mãe sabe disso, quem está assistindo sabe disso. A gente vê os nossos filhos se autoagredindo, né? E a gente fica sem saber o que fazer, mas se a gente não intervir da forma correta, mais pra frente tende a piorar esse comportamento e aí ele passa a ser incontrolável. E mais difícil da gente manejar depois. Né? Então é importante a gente
é uma tentativa e erro, né? É tentativa e erro, não vai sair de primeiro, eu aviso as mães. Eu dei o exemplo do banho, mas tem das mordidas, eu tenho várias tatuagens, né? De paciente, das mordidas, vários cards por aí. Mas o que acontece? Às vezes a gente tá ali, que nem esse garoto que eu falei, que ele batia muita cabeça. Então quando eu recebi ele tinha outra cabeça aqui que era um coágulo. Já tinha virado um coágulo mesmo, grande, imenso. E como que eu fazia? Eu comecei a avaliar quais eram os momentos que ele fazia isso de bater a cabeça e marquei. Observação. Depois, na segunda semana, quando ia anteceder aquele comportamento, eu já me precavia. O que eu fazia? Eu sabia que ele ia entrar numa sala de atendimento, ele ia no armário cinza e ele ia bater a cabeça primeiro lá para depois fazer o atendimento. O que eu fiz depois que eu fiz essa avaliação, essa análise? Eu pus a almofada no meu armário todinho. O primeiro dia que ele entrou, ele parou no meio da sala. Opa, mudou. Aí ele olhou pra mim, olhou pra lá, aí ele foi até lá, aí eu falei, nossa, tá legal esse armário, né? Olha como tá fofo. Você quer pôr seu rosto aqui pra cheirar? As almofadas tinham um cheirinho. Nós fizemos o mesmo movimento, mas tava macio, eu não tirei ele do movimento e aí a gente colocou para outra coisa. Aí eu trouxe latinhas para ele, porque fazia o mesmo barulho da pancada do armário. Entendi. Então, você precisa avaliar esse comportamento para saber como vai manejar também. Ou seja, observação intensa todos os dias. E marcar. Pega uma folhinha e marca. Porque a gente escuta, né? A gente tem várias mães que nos acompanham e sempre falam, né? Nossa, meu filho não para de chorar. Então, assim, o que acontece antes, né? A gente sempre fala. Isso. Em que momento foi que aconteceu isso? Às vezes foi um barulho de ônibus. Gente, entrar num local com muita gente falando, às vezes incomoda até a gente, né? Então, assim, se incomoda com isso, barulho de ônibus, de motor, de carro, é sempre que eu tô andando na rua com ele. Mas tem trânsito, né? Sim, ou até barulho, Márcia, que nós aqui, né, não ouvimos e eles têm uma audição muito boa. Então, uma certa vez eu fui contratada para atender uma garota que ela quebrava todas as televisões que apareciam no quarto dela e estava achando que era problema com a televisão. E na verdade, o que acontecia? Criança fica o dia inteiro a televisão ligada, mesmo sendo essas televisão muito boa, depois quando você desliga, todo mundo vai olhar a televisão hoje, quando a gente desliga a televisão, ela tem um mínimo barulho até ela desligar, ela tem tipo um ventiladorzinho, mas quase a gente não ouve. É imperceptível para nós. Pra menina, aquilo incomodava, porque ela já estava no ato de dormir. O que ela ia lá, arrancava a televisão e jogava no chão. Olha, então, então, gente, a questão da observação é importante. Gente, tem bastante gente entrando aqui, ó, Selma Macedo, Priscila Brigante, a Cláudia Bonorino. Oi, Cláudia! A Cláudia, gente, a Cláudia já esteve aqui, vai voltar também. A Cláudia, ela é do Credita, né? Credita do Matraca, né? Excelente profissional, já esteve conosco aqui também. Elizabeth Lima. Elizabeth. Sim. Manda um beijo aí pro Vitor. Tô com saudade de você. Elizabeth da Pai, que eu conheço, tá mandando um parabéns pra Leandra. Isabel Carvajal Martins. Bel, você é linda. Beijo, seu coração, Giovanni. Beijo pro Giovanni. Gente, é isso que eu gosto da nossa cidade de Barueri, né? Ainda bem nós vamos na TV Barueri, né? Parece cidade do interior mesmo, a gente conhece quase todo mundo, né? É muito legal isso. Bel, beijão. Celso Daniele, marido da Dani, minha parceira de bancada. Celso, obrigada. Esse é um paizão também do Arthur. Do Arthur, avaliei ele pequenininho. Participativo. Nossa, Elizabeth Valdec, profissional excelente. A Cláudia tá mandando um beijo pra nós. Duas, parabéns. Obrigado, Cláudia. Gi, meu celular havia perdido sinal. Gi, mas deixa eu até falar pra vocês. Depois do programa, até pra ajudar a gente aqui pelo TV Barueri, vocês podem entrar também lá, curtir a página, né, do programa,
ativar as notificações, né? Se inscreve lá no programa, assim, toda vez que começar, vocês já vão receber a notificação. Lê, voltando aqui, eu sei que é muito difícil, né? A gente sempre encontra pessoas que falam, nossa, mas o seu filho é autista, não parece, né? A gente sempre, seu filho é autista, não parece. Gente, autista... Não tem cara, ele não tem cara de ele é uma pessoa, um ser humano normal. Ele não parece... O problema do autismo é que nós explicamos aqui. Comportamento, parte sensorial também, né? Bastante, comunicação, sociabilização, né? Então, assim, a gente precisa entender um pouco e levar a informação. Eu falo que a informação é importante, não reter, né? Por isso que eu falo, compartilhe o programa. A gente precisa passar essa informação para cada vez mais. Para o homem do açougue, do mercado, quando perguntarem para você na fila de mercado, nossa, você não dá educação para o seu filho? Eu já ouvi isso, dói lá na alma. Nossa, a gente chega a chorar, né? Você desaba, você fala, meu Deus, né? Então assim, aí você tem que segurar e explicar, não, ele é autista. Ai, eu não sabia, desculpa. Mas não parece. Mas não parece. Né? Então assim, gente, vamos ter mais consciência e também informar. Infelizmente a gente tem que fazer esse papel também. E a nossa cultura, né, a nossa cultura aqui do Brasil acha que a criança com deficiência, ela precisa estar com déficit assim visual, motor, faltando algum pedacinho. Exatamente. Mas não tá, não é. A não ser que o transtorno do espectro autista venha com comorbidade, que aí a gente tem uma outra listagem. Se ele vem com uma comorbidade genética, e acontece, a gente tem bastante aqui no nosso município autistas com comorbidade. Então pode ter comorbidade genética, a gente pode ter comorbidade neurológica, a gente pode ter outras comorbidades dentro da própria psiquiatria, entendeu? Também acontece síndrome de Down, também que é autismo. Sim, que aí a gente fala que é o transtorno do espectro junto com comorbidades neurológicas, porque aí a síndrome de Down já é uma questão neurológica e genética junto, né? Então, a Paula Tel também entrou aqui. Paulinha, beijo. A Paulinha também, ela tem um programa na TV Barueri, toda terça, entre as 22 horas. É um programa que fala de pessoas de sucesso, programa bacana, porque leva para as pessoas esperança, motivação, que você pode. Gente, é muito bacana o programa da Paulinha também. Beijo, sua linda. Obrigada. Falando no ABA, a gente quando fala em ABA, a gente sempre fala, mas é só para autista? Não. Explica isso. É para todos, para mim, para você, para todo mundo. Explica um pouquinho. Porque todo mundo tem comportamento. Sim. Então, que às vezes eu converso com os pais ou alguns profissionais que falam comigo, a gente também é motivado pelo ABA, né? Então eu trabalho 30 dias, chega dia 30, dia 15, eu vou lá no caixa e eu preciso receber alguma coisa, que é os nossos reforçadores, né? Aí o que acontece? Se não tem, eu vou ter uma desorganização no meu comportamento. Se algum analista do comportamento estiver me avaliando, ele vai ver, alguma coisa tá desorganizando a Leandra. Vamos ver o que é? Aí vai começar a análise. E tem grandes empresas agora que tem psicólogo com formação em análise do comportamento nos seus RH. São empresas que crescem muito, geralmente muito. Multinacional, sim, né? Sim, porque com eles certeza. usam muito. Então o ABA não é uma questão só para o TEA, tá? Ele é usado em deficiências intelectuais. Tem um livro muito bom também que fala análise do comportamento na educação. Então isso para sala de aula é muito importante, é muito legal de se aprender. Então ele tem um espectro grande também, né? Uma variância grande. Gente do céu, olha, vocês estão vendo esse reloginho? Eles colocam esse reloginho na tela, eu fico até passada, porque tem 3 páginas de coisa aqui. Vamos para uma pergunta de mãe. Tento manter meu filho sentado para comer, ou mesmo fazer atividade e não consigo. Como devo proceder? Isso aí é habilidades básicas, tá bom? Básico, comer e fazer atividade. Quando a gente fala do treino das habilidades básicas, é justamente isso daí, tá? Então, é uma habilidade de atenção. Para mim, fazer qualquer coisa, a primeira coisa que eu tenho que aprender é sentar, ter atenção
e esperar. Mas como que eu vou fazer isso? Né? Então, quando você vai oferecer, a sua criança é menor, que eu vou oferecer algo que seja de papel, livrinhos, joguinhos que é da cognição, eu vou montar, eu vou fazer Lego, tenta fazer já numa mesinha, como a gente tá aqui, ó. Tá? Mesma altura? Na mesma altura, a gente senta no chão, eu costumo trabalhar muito no chão, sentada no chão, porque aí eu fico na altura das crianças. Por quê? Eu vou estar dando... ele gostou desse Lego, que precisa de encaixar. Aí eu mostro pra ele o Lego. Olha, o Lego, você quer brincar? Vamos sentar? Tá. Aí ele não vai sentar, lembra que ele não senta? O que eu dou um auxílio motor geral para ele. Geral é quando eu pego a criança no colo, sento ela na cadeirinha. A hora que ela senta, eu falo, muito bem, você acertou. Tô o seu Lego. Aí ele brincou, montou, eu conto lá uns 10 minutos. Eu retiro o Lego dele e vejo se ele espera ou se ele me aponta. Aí já vou trabalhar outra habilidade. A habilidade da comunicação de apontar. Se ele apontar para mim, muito bem. Ele esperou, ele sentou. Entendeu como que é esse treino? A mesma coisa para comer. Então eu vejo várias mães, às vezes, correndo atrás da criança. Ai, Leandro, ele não prato voador, famoso prato voador. Isso eu vejo nas crianças atípicas e na criança típica. O que eu recomendo? Vai oferecer lá o almoço, já treina ali. Então, ó, nós vamos comer. Sentou. Ele saiu, eu não vou pegar o prato e sair correndo atrás dele. Tem um objeto que ele goste muito. Ele gosta da caneta. Então eu espero. Você quer a caneta? Você precisa sentar. Ele sentou, você dá a caneta e vamos comer? Gente, eu faço isso, minha irmã tá aqui, ó, pra não deixar mentir, ela tá assistindo aí, até ela fala que eu, não, mas você é muito brava, mas não é, tá vendo, Tereza? Avisa a mãe. Técnicas de intervenção comportamental, que diz assim, minha mãe chega com chocolate, que é assim, nossa, que gosta. Minha mãe, e ele ama, né? Aí dá pra ele agora, né? Falei, não, depois do almoço você vai comer. Sim. Então, aí ela falou, não, mas dá agora. Falei, não, depois do almoço você vai comer. Ok. Ele senta, almoça, ele fala, terminei. Eu falo, parabéns, agora você pode comer o chocolate que a vovó trouxe. E eles aprendem, eles começam a organizar, eles diminuem a frequência de ter qualquer outro modo de estereotipia, ou ficar muito ocioso, ou entrar numa crise, eles começam a se organizar. Por isso que a gente vê, quando a gente começa a trabalhar com ABA, e muita evidência científica nesse tratamento, né? Justamente por causa disso, a gente vai adequando esses comportamentos com a funcionalidade dessa criança. Ó, tá entrando pergunta aqui, olha isso que é legal do programa, tá vendo? Ó, Flávia Maria, boa tarde, Márcia Leandra, parabéns pelo programa, obrigado, Júlio César também, melhor doutora do Brasil, opa, vai botar na Globo. Ó, o Joseph diz assim, ó, se uma mãe tiver um filho com suspeita de TEA, como poderia ser atendido pelo matraca ou acredita? E aí, a Claudinha já respondeu. Ligar no 4198-8291, porta aberta, gente. Isso. Pode ir, é do lado do gabinete do prefeito e da prefeitura, tem um sobrado. Tá lá, né? A gente tem que falar que é do lado da lojinha de bolo, que é mais fácil. Lojinha de bolo, olha, gente, tá vendo? O incentivo da lojinha de bolo. Gente, eu não sei se vai dar tempo, mas mais uma pergunta, ó. Meu filho não fala tudo, mas percebo que quando é algo que ele gosta, como banana, ele fala banana. Sim. Como posso ajudá-lo a aumentar o repertório? Ou seja, ele consegue falar desde aquilo que ele gosta. Sim. Se for outra coisa, ele então, não fala. Essa mãe, ela falou certo, tem que aumentar o repertório dessa criança. Então, ele já sabe que ele fala banana porque ele gosta. Então, aumenta. Se é banana, põe algo diferente, um carrinho, junto com a banana. Aí ele falou banana, ele precisa apontar para essa banana, ele recebe o parabéns. Depois é retirada essa banana, vamos supor, uma maçã e um carrinho. E vai apontando. A maçã, ele vai falar banana. Não, maçã. Se for algo que ele precisa de imediato, por exemplo, a gente fala muito da água porque ele sente muita sede, né? A gente pega a água e vai distanciando até ele falar Se ele falar água, muito bem. Aí você vai aumentando esse repertório. Por quê? Eu não vou entrar em detalhes, mas ele precisa
ter o desenho dessa fala, então ele precisa ter o desenho, precisa ter isso concreto para ele poder. Então o banana, por certo, deve ser uma fruta que ele come bastante, toda hora essa mãe repete isso para ele, então ele já aprendeu. Então fazer isso com as demais coisas que faz parte do repertório dele, aí você aumenta esse repertório. Gente, olha, você tá vendo, ó, e uma coisa importante que a gente precisa entender é que não é da noite pro dia, viu, gente? Às vezes demora 1 ano, 2, 5 anos, né, Olê? Olê, tá entrando tanta coisa bacana aqui. Acompanhei meu esposo Joseph em uma consulta dele, achei muito importante tudo que conversamos, tá? Sim, é a esposa dele, obrigada. A Luciana Letícia, só é para quem mora em Barueri o Acredita Matraca? Sim, é só para os munícipes. Gente, é só para os munícipes de Barueri, infelizmente, mas olha, Luciana, não sei qual é a sua cidade, você não fala aqui, precisamos movimentar aí esses pais, essas mães aí, né, e buscar aí junto ao poder público aí um local para que vocês também possam ter esse atendimento. Mas vem aqui, vê os programas aqui, compartilha lá, vamos aprender junto, e você pode ser esse canal de levar para essas mães também nessa cidade, né? A Paula Tel, com certeza, Márcia, informação é tudo. Você é o nosso grande canal com esse programa maravilhoso e abençoado. Bênção, obrigada, Paulinha. Ela mora em Osasco, a Luciana mora em Osasco. Em Osasco nós temos alguma coisa lá? Tem CAPS infantil, tem o CAPS infantil, ele pode ser porta aberta, né, em todos os municípios, ela pode se dirigir até o CAPS infantil. Tá. Luciana, então dá uma olhadinha no CAPS infantil de Osasco, se não tiver, vai lá na prefeitura, né? Tenta verificar, né? Lá não tem uma Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, infelizmente, eu acho que toda a cidade deveria ter, mas eu acho que é importante você movimentar o pessoal aí, tá? Gente, tinha tanta coisa para te perguntar. Mais uma que pode, Wes? Mais uma perguntinha para depois a gente do encerramento? Eu tenho que falar com o meu diretor, gente, porque é assim, né? Vamos lá, que beleza. Ó, esperar sempre foi um grande problema na nossa vida. Vai desde guardar a comida, aguardar a comida, colocar no prato, até mesmo numa fila ou no ponto de ônibus. Isto me entristece muito. É agitado demais e não sei mais como ajudá-lo. Tá, é a questão da espera, tá? Isso aí, qualquer criança, às vezes, quando inicia o tratamento, ela tem essa dificuldade, tá? A gente precisa treinar e ir desmamando, tá? A criança não sabe noção de relógio. Então, o que eu costumo fazer? Eu falo assim pra ela, eu dou risada porque é muito engraçado, eu lembro das crianças, eu falo assim, segura aqui um pouquinho. Ah, que legal, só vou arrumar aqui meu pezinho. Ah, ótimo, você conseguiu segurar meu copo. Você viu o tanto de tempo que eu demorei? Pouquinho. Da próxima vez que eu repetir isso, e assim, não vai estar fechado, tá? Vai estar aberto. Porque se derramar, olha só a ação, a consequência que isso causa. Então, da próxima vez que eu te der de novo, segura aqui. Eu vou demorar muito mais tempo. E ele vai ficar lá. Isso, porque eu reforcei que ele fez uma coisa legal. E eu posso também fazer o seguinte. Me espera um pouquinho, segura meu copo. Ou segura os prontuários. Eu tenho o costume de falar para as crianças, segura o prontuário aqui para tia Lenda que eu vou calçar meu tênis. E a criança olha para ela e fala, prontuário. Poxa, o que será isso? Né? Mas segura isso, fica aqui, porque eu tô mostrando. Ela segura mesmo. O que acontece? Muitas vezes a mãe olha pra mim na recepção e fala, meu Deus, ele vai jogar todos esses papéis pra fora. Eu preciso acreditar nessa criança. A partir do momento que eu começo a acreditar, ela também começa a ter um tempo comigo. E eu fico olhando, eu tô pegando meu cardápio, mas eu tô olhando. Se ela tem algum movimento que ela vai jogar, eu vou anteceder esse movimento. Eu falo, muito bem, já terminou. Então, a gente vai fazendo um treino dessa espera com ela todos os dias. Porque o esperar, muitas vezes a mãe fala assim, numa fila. Mas para mim chegar numa fila, eu preciso fazer esse treino lá em casa. Primeiro assim, tá lá no quarto, espera um pouquinho aqui, eu calcei um tênis nele e eu preciso calçar o outro. Espera um pouquinho que eu vou até o banheiro. Então vai correndo no banheiro e volta, só ir e voltar. Ele entendeu que
Esperar é uma ação. É aguardar, entendeu? E aí você começa a fazer esse treino por maior horas. Gente, não é fácil. Eu tô rindo aqui, tem uma mãe aqui que a gente falou do prato voador, né? O famoso, né? Que ele sai, a mãe sai correndo pro prato. A mãe falou, a Luciana Letícia Heitor falou, acabou o prato voador em casa. Ó, parabéns! É a prima, muito bem. Acabou com o prato voador lá. Gente, é treino mesmo, né? Treino, observação. Sim. E nunca perder a fé. Eu acho que a Leandra acabou de falar uma coisa aqui, é acreditar na pessoa, no seu filho, às vezes num primo, né? Numa pessoa que tem alguma comorbidade, uma deficiência, dessa oportunidade de ensiná-lo também, né? Acreditar neles. É acreditar neles. Aí, Lê, ó, a gente vai marcar, gente, juro por Deus, a gente vai marcar outra entrevista, mas aí com um assunto específico, de repente, né? Vocês vão falando aí, é importante. Hoje a gente fala só do desfraude, por exemplo, que é uma parte muito difícil para a mãe, o desfraudar. Eu lembro disso, sofri isso também, porque eu achei que eu fui culpada, que eu tirei a fralda antes, daí ele travou e não queria ir mais no banheiro. Nossa, foi um horror, né? E a questão da higiene pessoal, né? Quando eles vão crescendo, vai ficando mocinha, as meninas. Os meninos entram na masturbação, aí são e as outros meninas problemas. Também tem a questão da menstruação, né? Precisa antes, trabalhar antes. Gente, a gente tem tanto assunto, a Leandra vai voltar com certeza, tá? Uma coisa importante que eu sempre falo, e até no grupo de mães e familiares especiais no GMFI, a gente lançou uma campanha, né? Que eles também crescem, né? Sim. Eu acho essa campanha fantástica, inclusive a semana que vem eu vou trazer como é que foi, porque foi muito lindo, as mães mandaram desde o nascimento, várias fotos, né, para mostrar para as pessoas que nossos filhos também crescem, e crescem também, as dificuldades mudam, as necessidades mudam. Então essa campanha, eu acho que foi uma das que assim, a gente mais se orgulha no grupo de mães, é essa campanha que eu acho que é fantástica. Vou trazer a semana que vem, não vou esquecer. Vamos pro nosso quiz? Senão o Wesley vai cortar a gente no ar. O autismo para você em uma palavra. Amor. Amor. Uma música. Azul da cor do mar. Eu amo essa música. Gente, a gente esqueceu, ela é musicoterapeuta também, musicista, toca piano, né? Toco. O que mais? Eu sou formada em piano, né? Aí, formada em piano, olha só, a semana passada a gente estava com o Vinícius, que ele toca tudo, né? Tem um currículo também fantástico. Graças a Deus, nossa cidade está com profissionais com bons currículos, né? Verdade. Isso é importante. Um livro, Lê. Outra Sintonia. Esse eu não conheço. Outra Sintonia. Eu acho que todo profissional, toda mãe precisaria ler esse livro. Ele vai contar sem, assim, Hollywood embutido sobre a nossa vida de autista aí. Tá bom. Outra sintonia importante, gente. Um recado para as famílias, Lê, olhando lá naquela câmera. Nunca perca a esperança. Eu levanto da minha cama todos os dias e falo, eu nunca vou perder a esperança. Porque eu não sei quem eu vou encontrar na porta. É porta aberta. Exatamente. Então é um desafio por dia. É um desafio por dia. Legal. E agora, assim, uma mais intimista. A Leandra hoje é... Gratidão pelos esses 20 anos de Barueri que eu tenho, essa experiência que vocês mães, né, me proporcionaram. E é isso, é muita gratidão por tudo. Gente, olha aí, tá vendo, ó? E a frase da semana, gente, olha aqui, ó. Vou continuar falando, a doida do álcool. Ó, a minha amiga Nádia que tá assistindo aí também. A Cláudia tá participando bastante aqui. A Cláudia tá dizendo que, acho que respondendo pra mãe de Osasco, né? Também é um centro de atendimento Alteia. Eu acho que é isso. Osasco havia a Casa do Autista em Presidente Altino. Não sabe se mudou o endereço, né? A Carla Jadel, parabéns para a Márcia, as mães, a Flávia, a Luciana. Gente, tem bastante gente aqui. Um beijo para vocês. A semana que vem tem mais. Toda quinta às 16 horas a gente tem esse encontro. Gente, olha, todo mundo fala que eu era doida do álcool. E sou mesmo. Vou espirrando álcool em todo mundo. Onde eu vou, sai da minha bolsa. Não sai da minha bolsa. Passo mesmo. A gente precisa. Afinal, aí são mais de 1.200 mortos
por dia nessa última 24 horas. É muita gente, né? Vamos prestar muita atenção aí. Não tá fácil, né, para ninguém, nem para o governo, né, para lidar com isso, nem para os médicos, profissionais de saúde. Então vamos fazer a nossa parte também, tá bom? A frase da semana pra gente terminar. Quero agradecer você, Lê. Já tá vendo que a gente já vai ter programa marcado para falar de outros assuntos, tá? A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível, né? Acho que tem um pouco a ver com tudo que você falou, né? Então é isso aí, a gente tem que ver o incrível, ver o impossível e acreditar sempre na vida. A vida é importante, temos essa chance, ninguém veio aqui a passeio, que eu sempre falo. Verdade. Eu não vim aqui a passeio. Quanto mais você puder aprender, melhor. Quanto mais você puder jogar isso para as outras pessoas, ensinar e mandar informação, melhor. Todo mundo para vocês, ó. Grande beijo no Wesley, todo mundo. Até semana que vem com Momento GMFE pela TV Barueri.live. Essa TV vai te surpreender. Tem surpresa vindo aí. Beijo.